eu fui uma das poucas que não foi agredida e que não teve suas fotos roubadas, né, e destruídas. Teve uma primeira onda muito violenta, que eu acho que era essa tropa da frente, dos golpistas, que o foco deles era quebrar os fotógrafos e acabar com as câmeras. E na verdade, o STF estava tão desfigurado, todos os meus pontos de referência estavam destruídos, assim, então, cadê o busto que estava aqui? Então peraí, eu tô do outro lado. E aí fiz essa foto, falei, não, essa foto eu acho que é uma foto boa. Neste episódio, vamos falar da foto Tentativa de Golpe, feita pela fotógrafa Gabriela Biló, na cobertura de um dos maiores atos políticos cometidos no país, que foi a invasão e destruição da Praça dos Três Poderes. Gabriela conta o inusitado motivo que a levou a se atrasar para essa cobertura e de como isso contribuiu para que ela escapasse dos ataques sofridos por seus colegas, possibilitando que ela fosse uma das poucas a fotografar os acontecimentos. Tentativa de Golpe é uma das principais imagens que refletem o que foi o 8 de janeiro de 2023 e pode ser reverenciada como aquela foto. Essa série tem um apoio muito especial da imobiliária Refúgios Urbanos. A Refúgios não vai apenas te ajudar a comprar ou vender um imóvel. Ela vai, como o próprio nome já diz, encontrar o seu refúgio especial na cidade. Seja ele uma casa de vila, um charmoso predinho ou um ícone imobiliário. Ela conta com uma equipe de especialistas apaixonada por São Paulo e por arquitetura, comprometida com os desafios da profissão e na confiança mútua com seus clientes. Hoje a gente está recebendo aqui a Gabriela Biló. É um programa assim muito especial por vários fatores, por a gente ter trabalhado juntos, pelo lançamento do livro da Gabriela, que vai ser em abril, maio. Então, além da gente falar dessa foto maravilhosa, super quente, né, de 8 de janeiro, hoje a gente vai misturar vários assuntos também e todos interligados, né? Obrigado por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite, é um prazer participar. Vamos lá então. A gente está começando as conversas aqui um pouco mais para trás assim. Eu queria saber como que você começou na fotografia. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde você bateu a cabeça, né? Vai virar fotojornalista. Eu comecei a fotografar... Foi uma câmera, uma foto, um fotógrafo? Eu acho uma fotógrafa? Eu acho que foi, na verdade, um pouco a vontade e a sensação de sentir o pertencer, de fazer parte de alguma coisa. Eu sempre gostei de fotografia durante o colégio, sempre gostei muito de fotografia em geral, não só de fotojornalismo. O fotojornalismo em si eu nem sabia que existia como uma profissão, assim, eu nem sabia que você podia ser fotógrafo profissional, sabe? Eu não entendia como funcionava o mercado. Aquelas fotografias estavam lá, como é que elas caíam ali, né? É sempre muito interessante, né? Porque sempre tem essa visão do fotojornalismo que nossa, eu nunca pensei que tem uma pessoa por trás fazendo a foto, né? E aí a gente entra toda numa discussão de linguagem, discussão do autoral, que não é só um registro, que o fotojornalista ali é o intérprete, né, dos fatos e tal. E eu entrei na faculdade de jornalismo porque, na verdade, eu queria ser escritora. Eu gostava muito de escrever e gostava muito de ler, tinha bem mais tempo do que eu tenho hoje para ler. E eu queria escrever romance, na verdade. E aí eu pensei que a faculdade de jornalismo, porque minhas ideias são muito etéreas, assim, eu sou uma pessoa
meio me distraio fácil e tal, e as coisas se misturam muito na minha cabeça. E eu pensei que talvez o jornalismo fosse me dar um foco maior para aprender a escrever mais, de uma forma que as pessoas entendessem o que eu tô querendo dizer. Então, me ajudar na minha comunicação, né? Eu pensei, o jornalismo vai me ensinar a escrever de uma forma mais profissional, vai me dar uma ferramenta. E acabou que eu me peguei no laboratório de fotografia, trocando os trabalhos com os meus colegas, eles faziam meus trabalhos de texto, eu fazia o trabalho de fotografia deles e fui me apaixonando cada vez mais pelo fotojornalismo. Aí usei a época da faculdade para experienciar e percebi que eu achava fotojornalismo a profissão mais legal do mundo. E aí eu pensei, por que não tentar? Muitos profissionais despertam para fotografia na faculdade de jornalismo, entrando no jornalismo com uma ideia. E nas aulas de fotografia... eu acho que pra mim foi um pouco a sensação de pertencer. Eu sou uma pessoa muito curiosa, como todo fotojornalista, um bicho curioso, um bicho que gosta de tocar as coisas e tal. E aí eu gostava, assim, é quase como se você tivesse o direito de estar onde a história está acontecendo, né? Porque, do contrário, você é só um curioso ali, falando, nossa... Sabe? E eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que fica ali, você viu o babado ali, entendeu? A gente é fofoqueiro profissional, né? Então, assim, eu vi, inclusive, fiz uma foto do babado, sabe? Agora tem esse detalhe. Assim, tá aqui, eu tava babado, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, de sentir que eu tenho o direito de estar ali, né? Sim. Então, começou por aí. E aí, depois veio... Eu sempre gostei muito de fotografia social, então eu comecei muito a ir pra rua fotografar em junho de 2013, né, que fez 10 anos agora. Aí você já estava numa agência de notícias? Eu trabalhava na Futura, que é uma agência independente, né, que quando a gente fala independente significa que não é veiculada a nenhum jornal, né, nenhum órgão de imprensa. É sempre legal falar, né, explicar. Isso. Que eles vendem as fotos para a grande imprensa. Então, como tem as agências internacionais, Reuters, AP, FP, tem as agências locais, né? Isso aí. E eu ganhava por foto vendida, então eu trabalhava um monte, assim. Eu trabalhava 16, 17, 18 horas por dia, às vezes. Eu tinha um radinho bombeiro, aí eu ficava copiando as ocorrências. E aí trabalhava muito de madrugada, porque eu sabia que os jornais tinham poucos fotógrafos, então era uma chance boa de vender. Nas manifestações, quando eu comecei a cobrir rua, eu sempre gostei muito de fotografia social, né? Porque eu acho que o jornalista tem um papel social importante. E devolver os privilégios que a gente tem para a sociedade, né? Com o tempo eu percebi que antes eu achava que eu tinha que dar voz para as pessoas, depois eu descobri que não, que isso na verdade é bem arrogante, você não dá voz para ninguém. Eu acho que a missão é criar espaços para que as pessoas tenham suas próprias vozes, né? Mas quando eu era mais jovem, assim, no começo era isso que eu pensava. E aí acho que a minha estratégia fotografando as manifestações era sempre ir pro outro. Se tinha um fotógrafo do jornal indo para um lado, eu ia pro outro lado, porque eu pensava. Você ter essa opção, esse ineditismo. Isso. E você calhou também, né? Foi uma sorte, ou foi um destino de você estar começando nas manifestações de 2013, que hoje, fazendo 10 anos, né? Muitas efemérides aí, a gente vai falar depois. Hoje a gente vê a importância que foram aquelas manifestações. Você estava começando... eu fotografava antes, mas como eu trabalhava de pauteira na agência, que pauteira é quando você direciona os fotógrafos e diz mais ou menos onde você quer que cada um faça, às vezes dá uma contextualizada. Então eu saía para as pautas às vezes. Para fotografar. Só que em 2013, em junho especialmente, começou a ficar muito pesado. Porque as caminhadas às vezes eram de 10, 15 quilômetros com um equipamento nas costas. E tinha um comportamento diferente também, né? Aí que surgiram os black blocs. Isso. Um tipo de violência que não era tão conhecida, né? Era novidade. Acho que o movimento Passe Livre, eles já faziam outras manifestações pequenas, já até tinha feito alguma manifestação deles. Queimar catraca. Isso. Só que eles não paravam as ruas desse jeito, né? E a primeira manifestação, que foi acho que no dia 6 pro dia 7 de junho de 2013, eu tava lá, eu fui
dos poucos que estavam lá nesse momento, porque ainda era novidade. Depois a gente viu um boom de muitos fotógrafos descobrindo, porque todo mundo entendeu que era um movimento histórico que acontecia ali, né? Que era algo bem diferente, assim. Bem diferente, e desde os black blocs até as pautas de esquerda, as pautas antifascistas. Isso, e não era um movimento partidário, assim, né? Era sem partido. Sem partido, né? Tanto é que o próprio governo Dilma, né? Então era uma coisa... Era um governo de esquerda sendo contestado. Isso. E Haddad na prefeitura, né? O Alckmin no governo, mas Haddad na prefeitura e tal. E aí o que a gente observa nesse período é um sequestro de pauta, né? Uma tomada de narrativa. Então é como se a esquerda tem conhecida historicamente por movimentos de rua e mobilizações sociais, e aí você vê de repente a direita fazendo, como se estivesse aprendendo com a esquerda a fazer. Então a gente tem o dia 17 de junho, tem o dia 13 de junho, que é um dia que teve muita violência contra os jornalistas, e você tem uma opinião pública já mais dividida, que é o dia da virada do Datena, que é vocês concordam, todo mundo assim, não, sim. E aí tem o dia 17 de junho, que é o dia do 1 milhão na rua, que aí a gente vê a concretização de como aquilo tomou outra dimensão, né? Então você vê que é o que falo que em São Paulo, né, que eram 20 centavos, que não é por 20 centavos, é pela educação. E aí que nasce o movimento pró-impeachment. É nesse dia que você vê, antes a gente via muitas bandeiras antifascistas, e aí você começa a ver bandeiras do Brasil, que é algo que nos anarquistas não existe, porque não existe a bandeira do Brasil no anarquismo. Então a gente via muito a galera queimando a bandeira do Brasil. E aí no dia 17 de junho você tem a galera saudando, e as caras começam... É verdade. E aí você vê também muitos cartazes já pedindo intervenção militar. Então, ali é o começo do arco que se fechou no dia 8, né? Que aí vem o impeachment, aí vem o período Temer, a eleição do Bolsonaro com as redes sociais. Então, as redes sociais que foram as que movimentaram as ruas em 2013, agora você vê que elas que elegem, assim, completamente fora do radar da grande imprensa, o cara vem numa camada que é nova na sociedade, é eleito, aí tem as fake news, aí a gente vê a ascensão do autoritarismo, o ápice que chega no dia 8, que é só uma resposta do que começou lá no dia 13. E é curioso porque é uma década certinha, né? Assim, com alguns meses de diferença, mas é uma década certinha. Então, pra mim, pelo menos esse arco do 13 ao 23... Pra você é primeiro que você está dando uma aula de sociopolítica. Tô falando demais. Não. Nos últimos 10 anos. E eu acho legal que esses 10 anos são os seus 10 anos de fotografia profissional, né? Aí voltando um pouco, aí da Futura Press você vai para o Estadão. Isso. E em 2003, já em 2014, um ano depois... meu primeiro freela, né, gente? Me coloca me contratou. O meu primeiro freela, coincidentemente, foi no primeiro turno das eleições de 2014. Então, meu primeiro freela no Estadão foi com política. Então, foi SCAF votando. Eu lembro até hoje, assim... e aí foi isso, aí eu comecei no Estadão, meu primeiro freela, aí acabei ficando um ano freelando e depois fui efetivada, aí pelo Estadão. E como é que foi para você essa mudança de fotografar manifestações por uma agência e você ser contratado por um jornal grande, as pautas, né? Porque o pessoal, a editoria de fotografia, eu sempre falo que porque a editoria de fotografia de um jornal grande, como é na Folha, no Globo, no Estadão, no Globo é um pouco diferente, mas na Folha e no Estadão, ela atende todas as editorias, né? Então, você pode ir no mesmo dia fotografar um desfile de moda, uma chacina, um presidente da República e acabar fotografando um jogo à noite. Sim. Então, todo mundo fala que é uma escola, eu acho que é uma escola mesmo. E assim, que coberturas assim que você lembra, assim, ou de algumas fotos que você lembra que você fez? Olha, pra mim, eu não sabia nem fazer retrato, né, quando eu entrei nessa dança. Eu aprendi a fotografar... Você tinha que ter falado isso na sua entrevista de emprego. Você não perguntou? Você não perguntou? Eu não sabia. E se você tivesse perguntado, eu ia dizer que eu acho.
não sabia usar o flash, não sabia. Foi uma grande escola, assim, e eu gostei. E era uma coisa que eu não sabia fazer, que era o retrato, por exemplo. E depois eu acabei me apaixonando, gostei muito de fazer. Então, eu sempre achei que eu fosse uma fotógrafa de rua, que eu não me via num grande jornal. Eu sempre dizia que grandes jornais não eram pra mim, porque que era meu pensamento ali político e tal, e eu achava que não era pra mim. E depois eu percebi que não, que existem grandes oportunidades de experiências de vida que eu só tenho por causa do jornal, né? Então, desde o retrato, por exemplo, dando um exemplo, foi a primeira vez que eu fui a Brasília. O retrato do Michel Temer, que você fez uma edição super importante, né, do jornal. Sim, foi a madrugada do impeachment. Só para contextualizar, porque você sabe a história, mas em Brasília tinham 2 fotógrafos e como era impeachment, o Estadão mandou... Era normal mandar um reforço. Um reforço, Eu fui como um dos reforços e eu sabia que meu então editor gostava dos meus retratos e eu pensei, vou levar o equipamento de retrato, porque vai que eu vou fazer o retrato de algum novo ministro, né? Levei. Só que na hora que apareceu para eu fazer o retrato eu não estava preparada, eu estava só com o tele, todo o meu equipamento tinha ficado no hotel e eu não tinha como voltar pro hotel porque estava tudo travado, enfim, caos. E acabou que eu fotografei o Temer, fiz o retrato dele na madrugada do impeachment, né? Só que é aquela coisa, eu tava muito nervosa, eu lembro que eu fiz o retrato... E foi bem na hora do fechamento. Na hora da votação, foi 2 da manhã. O fechamento ainda se estendeu um pouco mais por causa da votação do impeachment, mas ele já estava passando, o cenário, a votação é super rápida e eu tinha que fazer rápido a foto. Eu lembro que eu desliguei o celular para entrar na sala do Temer, eu fiz a foto e eu estava muito nervosa e quando eu olhei a foto, eu não tinha certeza se a foto era boa ou não, sabe, assim, eu tive 1 minuto e 20 para fazer o retrato, assim, foi muito rápido. E eu lembro que eu saí andando assim, com a foto na mão, com a câmera na mão assim, e aí o repórter olhou pro meu lado e falou assim, você não tem que mandar a foto? Eu tipo, andando assim, a esmo, assim, eu, tipo, claro, aí eu liguei meu celular, tipo, 20 ligações perdidas suas, e tipo, e a foto? E eu tipo, eu acho que eu fiz uma horizontal que dá. Eu disse, não. A foto é vertical, Ela era vertical porque ela era o jornal inteiro. Ela era a capa inteira do jornal, e aí eu tipo, não, tá bom, vou mandar as verticais primeiro. Aí eu mandei as que eu achava que eram melhores, depois fui mandando as outras e tal. E sentei, esperei, e aí eu liguei pra minha irmã, chorando assim, eu sou um fracasso, eu vou ser demitida do jornal, eu fiz uma foto horrível de uma foto muito importante, não sei o que, eu não consegui entregar e tal. Aí minha irmã falou, você tem certeza? Você não acha que você tá exagerando, né? Porque eu sou... Te conhecendo bem, né? Eu sou a minha pior crítica. E aí eu falei, não, eu sei, vou ser demitida e tal, não sei o que. Aí eu desliguei o telefone, aí chegou uma mensagem sua falando, parabéns, você fez história hoje. Aí uma foto da capa do jornal, eu tipo, ai meu Deus, aí chorei de felicidade. Aí cheguei às lágrimas e voltei pra cobertura, porque ninguém nem podia saber que a gente tinha feito. Acho que foi um retrato. Furo também, né? Foi um furo. E aí eu voltei, tipo, fingi que eu tava esperando o Temer como todo mundo ali na porta. E lá fiquei como se, não, tô aqui e tal, não sei o quê. E todo mundo, hoje eu sei que todo mundo percebeu, né? Eu sumi, depois voltei, todo mundo sabia o que eu tinha de fazer. Mas essa foi uma foto que foi um marco na minha carreira, que é um retrato. Lógico, depois teve a posse do Bolsonaro, que é o mesmo esquema de Brasília, né, de ir e tal, que pra mim também foi a primeira posse que eu fiz e foi aí que me apaixonei por Brasília, falei, é aqui que as coisas acontecem. E foi aí que eu quis aprofundar mais a minha fotografia com a política, né, não só o factual ali, mas falar um pouco mais de mim nas fotos também. Essas foram coberturas que me marcaram e essas coberturas mais trágicas do tipo Chapecó, né? O desastre aéreo de Chapecó, que pra mim foi muito impactante. Ou quando eu fiz o Caminho da Lama do Rio Doce, quando teve o desastre de Mariana, que eu fiz o encontro das águas, da lama e do mar. Então essas foram algumas que... E lógico, a minha chegada em Brasília, com a crise, primeira crise, grande crise do governo Bolsonaro, com a demissão do Moro e todo aquele clima político que estava ali no ar, a gente ainda não traduzia e tal, eu consegui encaixar uma foto
E não, é isso que tá rolando e tal. Então acho que essas foram para mim as coberturas que me marcaram. Assim. Muito legal. A Gabriela foi para Brasília pelo Estadão e depois migrou para a Folha de São Paulo, que também é um repertório, né? Você já trabalhar em um jornal grande do Brasil, em São Paulo, em Brasília, e migrar para outro jornal grande também, isso te dá um repertório maior de experiência, porque todo jornal tem pontos de vista diferentes. Sim, e tal. São 2 grandes jornais e como é que foi para você essa mudança assim? É bem diferente, né? Um jornal do outro. Eu tô perguntando mais dinâmica, assim. Bem diferente. O jeito de fotografar, assim, as escolhas das fotos mudam, né? É uma coisa que eu percebi quando eu comecei a fotografar lá em 2013, que eu brincava, essa é pra Folha, essa é pro Estadão, essa é pro G1, essa é pro UOL. Então, cada veículo tem a sua linguagem, né? Então, assim, a seleção de fotos, digamos assim, eu vou fotografar um evento do Bolsonaro, tá, beleza, do Lula agora. Vou fotografar um evento do Lula, tá ele lá com os ministros, tal, não sei o quê. A foto que o Estadão normalmente vai usar é uma. A foto que a Folha vai usar é outra. E a gente vai se acostumando mesmo. Você vai trabalhando muito tempo num veículo, você vai se moldando, né? Até o jeito de você fotografar e o jeito de você editar também. Eu acho que é mais o jeito de editar. Porque fotografar você faz pra você. Isso. Porque eu vejo qualquer veículo como um cliente meu, né? Então as fotos são minhas, as fotos são pra mim. E aí o que esse cliente vai querer? Porque essa foi a minha escola, né? Das ruas, da agência. Que eu não fotografo pra uma pessoa, eu fotografo pra mim e aí eu penso nos clientes. Então, pra mim, a Folha eu penso como um cliente, como o Estadão era um cliente. Perfeito. Então, qual é a linguagem, né? O que o editor vai procurar? O que está saindo hoje? Então, tem uma matéria de economia, eu vou focar no Haddad. Então, assim, como é que tá? É uma boa notícia? Uma má notícia? Então, como que eu vou dizer isso? Ou se eu vou fazer um grafismo bonito, porque a luz está muito diferente, sabe? Então, eu acho que é você pensar na linguagem do seu cliente, né? Mas eu acho que é sempre muito importante você ser fiel a você. Porque quando você sai de um jornal, você olha e fala, isso tudo é meu. Isso, o seu acervo, né? Para quem não sabe, a gente está falando aqui para vários públicos. A Gabriela, recentemente, ela fez uma foto de dupla exposição, que tem a ver disso que a gente está falando, né? Que combina mais, assim, com o jeito da Folha publicar uma foto de dupla exposição com uma rachadura parecida com essa, com uma foto do Lula, e gerou muita polêmica, gerou muito debate, e que eu achei bom, porque eu acho que é bom ter conversa sobre fotografia. Eu acho que fazia tempo que não tinha. Eu acho ótimo que o jornalismo seja um tema, né? O fotojornalismo, porque a gente é sempre meio escanteado, né? Isso. Geralmente é porque é uma foto polêmica, se era para fotografar ou se era para salvar uma pessoa, né? Geralmente a nossa polêmica é essa, né? A ética e tarará. Agora, eu acho que o caso dessa foto do Lula com o estilhaço, ela foi feita como uma dupla exposição ou múltipla exposição. É uma técnica muito antiga. Eu acho que as primeiras câmeras fotográficas que surgiram já tinham essa opção, que é basicamente você segurar o filme, o negativo, e clicar 2 ou 3 vezes em cima daquele mesmo fotograma. Isso foi muito usado, sempre foi muito usado em jornalismo, em jornal, em revista, em foto de esporte, em retrato é muito usado, né? Aquela brincadeira de balanço, né? Balançar a cabeça. Em esporte é muito usado com ginástica artística, ginástica olímpica, esgrima. Tem umas fotos maravilhosas de esgrima, né? Com múltipla exposição. E a Gabriela utilizou esse recurso. Eu particularmente achei que funcionou muito, ficou muito... a composição deu certo e o jornal resolveu publicar e veio toda a polêmica
acho que transcendeu a nossa comunidade, né? De fotógrafos, fotojornalistas. E se você quiser complementar alguma coisa... Eu acho que é uma técnica usada, tipo no New York Times, por exemplo, a gente vê alguns ensaios de hard news. Ele é muito usado no fotodocumentarismo, então a gente vê, por exemplo, a Cláudia Andujar com os Yanomamis fazendo isso. Então, assim, o que eu falei, o fotojornalista é um intérprete, né? A Cláudia Andujar usou nos Yanomamis porque ela estava falando desde... Ela usou em vários momentos, mas vou citar um momento específico aqui. Ela falou das experiências xamânicas. Então, e ela queria traduzir isso em imagem. E aí ela usou múltipla exposição, que é uma ferramenta. A múltipla exposição é só uma ferramenta. Assim como é o flash, assim como é a baixa velocidade. Sim, é só uma longa ferramenta. Exposição. Isso, Então assim, mas tem 2 instantes, mas a longa exposição também são vários instantes. Vários instantes. E eu entendo que seja polêmica, e isso não me incomoda. Eu acho que eu trouxe uma reflexão que eu tenho também, que eu quis pôr para jogo. Eu acho que é muito importante falar que para usar essa técnica tem sempre que estar descrito na legenda. Então, muita gente fala, mas como é que agora a gente vai saber o que é o que não é? Não, porque essa é a regra. E estava escrito, né? Desde as primeiras publicações nas redes sociais, na internet e depois no impresso. Acho que sempre está na legenda, isso é muito importante. Porque é justamente para você não deixar credibilidade, entendeu? E eu acho que outra coisa é a múltipla exposição, porque muita gente fala montagem, né? O termo montagem não é uma montagem. E é importante ter essa diferença, porque montagem, quando você fala a palavra montagem, ela está implícita uma narrativa, que é a descredibilização da foto. Porque a montagem, ela implica pós-produção e 2 arquivos, né? A múltipla exposição, não. Quando você fala a palavra múltipla exposição, é uma palavra técnica, porque ela implica justamente um arquivo único, um arquivo raiz único e produzido na hora, naquele momento. Então, você pode fazer uma coisa com 100 metros de diferença, numa analógica sim, numa digital nem sei se a câmera desliga sozinha, entendeu? Você perde a múltipla, não sei, não tem que fazer esse teste. Mas também tem o limite da ética, entendeu? Que mas você vai juntar 2 coisas que não tem nada a ver. Eu vou quebrar um espelho em casa e fotografar, entendeu? Isso. Mas aí como você sabe qual é o limite da ética? Bom, cada um tem a sua ética. Isso você pode faltar com a ética, com uma única foto, uma múltipla exposição. E você também convida a pessoa a ter a sua própria interpretação. Você convida, olha, você pode também pensar sobre isso. Veja essa foto, leia a legenda e tire a sua conclusão. Também tem isso. Nem tudo precisa ser entregue assim de mão beijada Eu acho que, não sei, quando eu vejo um bom filme, eu acho que ele é bom quando o diretor não me subestima. Isso. Sabe, eu acho que eu tava aqui o bom fotojornalismo também tem isso. Você não subestimar quem está olhando e confiar na capacidade de leitura de quem está olhando. E às vezes você não vai conseguir transmitir o que você pensou. E tudo bem. Eu acho que a minha interpretação naquela foto, até para a semiótica fazer sentido, é um presidente que resiste. Mas um presidente, ele não é o Lula na minha foto, ele é a democracia, né? Porque se ele não tivesse sido eleito, ele não estaria na minha foto. E você usou um recurso de um atentado à democracia, Sim. Livro, né? Era o mesmo assunto, né? E eles estavam ali, os 2 estavam no meu campo de visão. Então, para mim, ele representa a democracia. Muita gente fala, uma foto bolsonarista, por exemplo. Dificilmente um bolsonarista colocaria o Lula como representante da democracia na foto, né? Começa por aí. Mas, independente disso, ele só está na minha foto porque ele venceu as eleições. Então, para mim, ele não é o Lula naquela foto, ele é a democracia. Então, e ele, para mim, está sorrindo, ele está ajeitando a gravata. E tudo bem quem não viu assim. Eu acho que a foto, quando você faz ela não é mais sua, né? Ela é do mundo. Então, tudo bem. Quem não viu assim, eu respeito, tá tudo bem. E eu acho interessantíssimo que é uma foto que as pessoas falaram que é uma foto violenta. Eu não acho que ela seja uma foto violenta, eu acho que ela retrata muita violência. Ela expressa muita violência.
Ela é uma consequência da violência, é uma consequência. E eu acho que ela diz uma coisa que é muito dolorosa de se ouvir, que é: o fascismo está aqui, o golpismo está aqui. Eles não foram para lugar nenhum. Não é porque o Lula venceu que a gente está livre de uma ditadura. Eu acho que essa foto, para mim, ela diz: vencemos, né, o golpe, mas temos que estar vigilantes. A democracia precisa continuar sendo defendida. Ela é uma cicatriz, né? E as pessoas falam: mas o timing... Mas se não fosse esse timing, que timing seria? Se não fosse agora, ninguém ia falar dessa foto. Sim. Eu acho muito legal a gente ter conversado sobre essa foto, embora ela não seja a nossa foto do... Não, eu acho que é porque, assim, essa foto ela é legal porque ela trouxe essa reflexão. E eu acho que também traz a movimentação... e aconteceu também dela cair numa época de polarização e uma época de redes sociais... E eu acho que é interessantíssimo que ela retrata isso. Borbulhando, então... Porque metade das pessoas veem uma coisa, metade das pessoas veem outra, e eu acho que tudo bem, assim. Mas pra mim, apesar de ser uma foto que seja muito polêmica e foi muito falada, ela não é uma das minhas fotos que eu acho que sejam mais importantes. Eu acho essa, por exemplo. Aqui é o famoso, fatídico 8 de janeiro, quando teve esse golpe. Para mim, só tem uma palavra, que é um golpe. Uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe. E a Gabriela, pelo que eu soube, pelo que foi a única fotógrafo a entrar no... Eu não fui a única, mas eu fui uma das poucas que não foi agredida e que não teve suas fotos roubadas, né, e destruídas. Desculpa te interromper. Não. Vamos lá, agora a gente tem que embarcar aqui. Quer começar falando de como foi que você... Fez a foto? Como é que você entrou e tudo. Eu tava de folga e naquela semana eu tinha ido no acampamento bolsonarista para fazer fotos ali de uma tentativa de retirada das tendas e tal. E eu fui com a câmera na mochila e eu tava loira e aí quase apanhei dentro do acampamento. Me identificaram como jornalista e pintei o cabelo de preto. E nesse dia eu tava tendo uma crise alérgica terrível porque eu não fiz o teste de mecha. Gente, façam o teste de mecha. E tava com o cabelo... Serviço, vamos dar um serviço. Faça o teste de mecha antes de pintar o cabelo. E eu tive uma reação alérgica muito grande, então eu tinha tomado muito antialérgico. E tava de folga, com antialérgico na cabeça, quase babando. Tava almoçando e vi na TV o Congresso sendo invadido. Eu demorei um pouco para reagir, justamente porque eu tava com os remédios. E eu tive medo de, por eu ter tomado muitos remédios, eu não estar na minha capacidade de me defender e de me proteger. E eu sempre digo que o medo é um grande aliado do fotojornalista. Se você tem medo, recue. Assim, não ter medo é idiota. Assim, sabe? Você vai arriscar sua vida por causa de uma foto. Então, naquele momento, obviamente, eu sabia que era uma coisa grande, histórica que estava acontecendo, mas eu tive medo porque eu pensei, se uma bomba estourar do meu lado, eu vou conseguir ter reação? E usei uma técnica que eu acho que todo fotojornalista usa para se animar, que é ficar pensando na relevância daquilo, como aquilo é importante. Historicamente, né? Para ver se adrenava e se cortava o efeito do remédio. Isso aconteceu. Só que por causa desse tempinho que eu não vou falar que eu perdi, que eu vou dizer que eu ganhei, tentando me acordar, tentando sair do remédio, teve uma primeira onda muito violenta, que eu acho que era essa tropa da frente, dos golpistas, que o foco deles era quebrar os fotógrafos e acabar com as câmeras. Então,
foram mais de 8 fotojornalistas agredidos. Teve um colega que teve 2 costelas quebradas dentro do Palácio do Planalto. O relato dele é muito forte, ele disse que ele pensava que ele ia morrer, porque ele chegou a desmaiar. Teve um outro que foi mantido refém no 3º andar, que é onde fica a sala da presidência. Não conseguia sair e levou taser e a galera chutando ele e tal. Teve gente que foi ameaçada com arma de fogo, então assim... Mas para os fotógrafos, a gente é muito mais vulnerável, né? Porque a gente tem a câmera, né? O repórter ainda vai ali com o celular, tal, vai anotando. Se mistura um pouco mais. Se mistura, a gente é difícil, porque a gente está com câmera, né? Então, como eu não estava acompanhando a manifestação porque eu estava de folga, eu perdi esse primeiro quebra. Primeiro choque. Que acho que pelo que eu entendi dos relatos, foi quando a maior parte foi agredida. Eu cheguei alguns minutos depois. Foi coisa de 15 minutos, assim, que eu acho que foram cruciais para eu conseguir fazer o trabalho que eu fiz. Que foi... Primeiro, eu não me fantasiei, né? Muita gente pergunta como eu estava vestida. Eu estava com uma camiseta branca, uma calça preta e um capacete vermelho, que era o capacete que eu tinha em casa e foi o que eu peguei. Isso eu acho que, na verdade, me ajudou, porque o capacete da imprensa é azul. É azul. E o meu é vermelho, desde sempre foi. Desde junho de 2013 é o mesmo capacete. Então, acho que isso tirou um pouco a caracterização de imprensa. Outra coisa é que eu não fui com laptop, eu transmiti uma foto só durante a cobertura, que foi essa, pelo celular, com o cabinho. Não foi o cabo, pelo o aplicativo da câmera. E foi uma foto só, porque eu falei, se roubarem meus cartões, pelo menos eu quero salvar essa, porque eu sei que é uma foto boa. E eu cheguei, fui abordada algumas vezes, perguntando de onde eu era, eu respondi que eu era de São Paulo, como se eu não estivesse entendendo a pergunta, né? Mas de onde você é? Na verdade, essa pergunta é de que veículo você é. E quando eu respondo eu sou de São Paulo, é uma forma de falar, eu não faço nem parte desse mundo, essa realidade não é minha, né? Então eu sou de São Paulo, mas da onde? Não, da capital mesmo. Assim, então é uma forma da pessoa falar, não, tá claramente lá não é profissional, assim, sabe? Tá. E algumas técnicas que eu, por exemplo, sorri muito o tempo todo, porque tirar a expressão, atenção, né? Isso, a atenção e a concentração. Fingir que eu não tô concentrada em fazer fotos. Você não tá... Não é meu foco ali, eu tô ali vendo o que tá acontecendo. Meio perdida ali. Muita gente veio e falou, esse capacete vermelho perigoso aqui. Eu falei, pois é, que eu ando de patins e era o único que eu tinha em casa. É verdade, eu ando de patins e sim, era o único que eu tinha em casa. Eu falei, pois é, né, tal. E não me assustar com as intimidações também. Então, quando eu ouvia alguém falando, essa menina não sei o que, o capacete, lá. Eu virava e falava, gente, eu não sei, entendeu? Eu não desbaratinava. Era tipo, não, eu sei que vocês estão falando de mim e eu posso estar aqui. Assim, eu não tô me sentindo ameaçada, então teve bastante isso. E essa foi uma das últimas fotos que eu fiz, eu preciso rever agora, mas acho que foram 53 minutos o total de tempo que eu fotografei. Eu cheguei aqui pelo Congresso, eu desci, atravessei pela frente, aqui na frente do STF, aí eu desci aqui por essa lateral, quando eu cheguei aqui no Congresso, eu pensei que muitos fotojornalistas já tinham feito ali. Então eu falei, eu não vou perder tempo, porque uma volta aqui no Congresso ia ser 1 hora. Eu não vou perder tempo, então eu vou pro próximo, né? O que é icônico aqui? STF e Palácio, né? Porque o Congresso a gente já viu outras invasões, mas o STF e Palácio não. Então, aí eu desci pro STF. Quando eu cheguei no STF para fotografar, a polícia estava tomando. Então eu não consegui entrar. E na verdade, o STF estava tão desfigurado que você não conseguiria fazer uma composição para falar, olha, aqui é o STF. Eu não conseguia entender onde eu estava. Assim, por exemplo, eu podia ter ido para o plenário pelo vidro que estava quebrado pela lateral. Mas eu entrei como se eu fosse fazer uma cobertura. Então eu passei pelo detector de metais, assim, eu fiz o caminho que eu faço para ir para o plenário nas coberturas do dia a dia. E eu não conseguia me nortear, porque todos os meus pontos de referência estavam destruídos, assim, então, cadê o busto que estava aqui? Então, peraí, eu tô do outro lado, então eu tive um pouco... E você estava no finalzinho também do remédio, então eu estava bem, ainda meio confusa, e aí eu falei, não, aí a polícia apareceu, eu falei, não, vou pro próximo. E aí eu atravessei a praça, subi aqui a rampa do Palácio e dei uma volta, assim, pelo corredor da Secom,
e só. E aí fiz essa foto, falei, não, essa foto eu acho que é uma foto boa. Naquela altura eu achei que tinha muitas já fotos, muita gente fazendo muita coisa. Eu não sabia o que estava acontecendo com os outros fotógrafos, né? Aí eu saí, subi aqui na rampa, abri meu celular para mandar essa foto e aí começou a vir um monte de mensagem perguntando se eu estava bem e eu comecei a ver, tipo, não sei quem está ferido, não sei quem está no hospital. E aí eu entendi que estava muito perigoso. E aí eu falei, não, é isso. Então foram 50 minutos, uma volta, assim. E você também começou a ver que nem todo mundo... Você começou a ver que a sua fotografia era diferente, né? Eu percebi que eu consegui fazer uma cobertura que os outros foram impedidos de fazer ou roubados, né? Porque enquanto você estava lá dentro, você não sabia disso ainda. Não, eu achei que eu estava atrasada. Eu achei que, assim, todo mundo já tinha feito tudo e eu cheguei ali no rescaldo, né? Que rescaldo, para quem não conhece, como a gente chama a consequência, o depois. Então eu pensei que eu já estava no depois. E uma técnica que eu usei foi, eu sabia que era um momento histórico e eu normalmente gosto de fotografar bastante com o diafragma aberto. Para ter um desfoque mais bonito O diafragma aberto é aquele fundo desfocado que os celulares agora têm, né? No modo retrato. Imitando as câmeras, para dar um fundo desfocado. E esse é um recurso bom quando você tem muita sujeira e você desfoca e a sujeira vira moldura. Só que aqui você Foquei não fez tudo. Isso, para trazer toda a informação ali. Isso, né? E não foi só nessa foto, eu fotografei o dia todo, assim. Porque eu pensei, às vezes você está olhando uma coisa e tem outras coisas acontecendo juntas e seu olho não está captando. E esse é um momento tão importante que eu quero tudo no foco. E aí eu fotografei de um jeito diferente nesse dia. Ficaria uma foto bonita, né? Porque ia estar esse estilhaço brilhando, o desfoque meio amarelo no fundo, mas não ia ter toda essa carga de informação. Sim, com as coisas do palácio aqui quebradas. A própria curva aqui do... Esse aqui é o púlpito presidencial. Mesmo. É tipo bem absurdo, assim, tem a bandeira ali no fundo e tal. Então eu tentei fazer tudo no foco. A própria foto depois que eu fiz, descendo ali a rampa, que é da Estátua da Justiça sendo pichada. Isso, foi identificada Foi identificada, foi indiciada. Essa foto eu tava fotografando, o cara em cima, tinha um cara sentado em cima na cabeça da estátua. Então eu fiz o foco nele, mas como tudo estava no foco, eles estavam na mesma linha, ela veio no foco também. Mas quando eu fiz a foto... Você não estava vendo... Eu não via. Não estava percebendo ela. Eu estava vendo ele. E aí, na semana depois que eu falei, não, deixa eu olhar esse material, eu comecei a passar, até hoje, assim, foi essa semana agora, eu passei as fotos e falei, olha isso aqui. Então vai ser sempre assim, né? Toda vez que eu passo o material eu vou ver uma coisa diferente. E aí essa foto acabou sendo a capa da Folha. Isso. E foi a capa do Globo, foi a capa Eu acho que foi a foto mais simbólica desse momento. Importante desse dia, assim, foi essa fotografia. Parabéns. Obrigada. Aí também, como todos os nossos assuntos aqui estão entrelaçados, a Gabriela está lançando um livro, agora em abril. Essa é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. É uma turnê. São 3 lançamentos. Como é que é o nome do livro? A Verdade Vos Libertará. A Verdade Vos Libertará. E, como a gente conversou no começo, é uma retrospectiva desses 10 anos, Sim, né? Que é 10 anos de 2013, é 10 anos... eu não vou falar que é do meu trabalho, porque tem muita coisa que não entra, que não seja do arco político, né? Mas é sobre o meu trabalho no arco político de 2013 a 2023. Maravilha. Que eu tive essa sorte de fazer metade movimento de rua e depois o governo Bolsonaro. Você pegou... assim, duas coisas dos dois mundos, né? Eu peguei o caminho da história ali. O estopim, né, que eles chamam de fagulha, e toda aqui em São Paulo, que eu acho que foi o principal lugar, né, e isso migrou para Brasília, você foi para Brasília, e eu acho que deve estar tudo isso no seu livro. Tem muita coisa que não tem, né, que as pessoas falam, mas cadê nananana? Mas não é o almanac, é o meu trabalho, né?
Então assim, mas você não tem uma foto assim, assim, assim? Olha, dá uma que eu gosto para estar num livro. Sim. Então acho que isso é legal falar, que as pessoas, apesar de parecer muito um almanaque, porque tem muita coisa da história ali, é o meu livro. Não é um livro que se mistura com a história do Brasil. É uma obra autoral. É uma obra autoral, sim. E que vai contar é legal essa palavra, esse arco político, né? Então vai ter esses lançamentos nessas capitais. A Gabriela vai liberar pra gente aqui com exclusividade a capa do livro, que vocês já devem estar vendo nesse momento. São 2 capas. Então vocês devem estar vendo aqui agora essas 2 capas. São 2 capas. Porque a capa principal, que é a capa de baixo, é uma foto do Bolsonaro, que é uma outra foto que viralizou nas redes sociais, que é na época da Covid, quando o Bolsonaro está numa manifestação pedindo intervenção militar e dizendo que é só uma gripezinha, e aí ele tosse, e aí virou uma foto que virou um símbolo desse negacionismo, né? Então essa é a foto da capa principal. Ele tá com o olho um pouco virado. Né? Essa é a foto da capa principal, porém, por ser um livro de fotografia, as pessoas gostarem de deixar o livro na coffee table, e tal. A gente pensou, né? Eu pensei com o designer, que é o Pedro Inouye, em colocar uma chamada de luva, que é um cobre-capa, que é uma outra capa por cima, que é para justamente você ter opção, né? Então é uma capa que vem por cima, que é a bandeira do Brasil estilhaçada, e você abre essa capa e ela é um lambe, é um pôster por dentro. Então ela tem ela é bem legal, E aí ela tem todo um trabalho do designer, que é o Pedro Inouye, que é bem autoral também o trabalho dele. Se quiser falar o nome deles, a editora, a gráfica, eu acho que seria legal. A gente está imprimindo na Ipsis, lançando pela Fósforo Editora. O Pedro Inouye, que é ele é um artista visual, não vou nem falar que ele é designer, ele é um artista visual ativista. Ele fez muitas peças, não sei nem o que eu posso falar que ele fez ou não fez, então não vou falar, mas ele fez muitas peças muito conhecidas de ativismo visual. E também uma coisa muito legal do livro é que é feito com o podcast Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast de política muito conhecido. É o meu podcast favorito de política, eles são muito engraçados e muito informativo. E nas páginas vão ter QR Codes que legal. Que você tem acesso aos áudios que eles estão fazendo a curadoria, eles que estão montando, eles estão editando a vários áudios dos diversos personagens, dos diversos momentos. Interativo, então. É interativo, tá bem legal o livro. Assim. Muito legal, parabéns, viu? Obrigada. Eu queria te agradecer muito, muito por ter vindo. Para mim é muito especial, como eu falei no começo do programa, porque a Gabriela, ela começou a trabalhar lá no Estadão, comigo, com a Lúcia. Que me deu meu primeiro emprego como fotojornalista. Mas você iria para o Estadão ou para a Folha, para um grande jornal, uma grande agência de qualquer jeito. Ainda bem que foi pelo Estadão. Obrigado, viu? Obrigada a você, Edu. Obrigada, chefe.